Senhor, restaura nossa situação como riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam em semente, mas cantam quando voltam com a colheita. Eu uso essa Bíblia aqui, que se chama 365, e ela tem palavras de Deus em leituras diárias, como assim? Ela separa um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo, Salmos e Provérbios todo dia. Então você dá uma passada pela Bíblia. Todo dia ela separa um trecho de cada lugar. E hoje eu li a história de Salomão no início do dia. E a gente também correu um pouco em Atos, Salmos e fechou com provérbiozinhos. E eu sempre tento encontrar alguma conexão entre os trechos. E hoje o Senhor falou muito comigo sobre sabedoria. Já chegou aqui Salomão, né, que a gente sempre pensa sobre isso, mas eu acho que eu nunca tinha lido de uma maneira tão profunda a oração dele pedindo por sabedoria. Depois, quando a gente corre um pouco aqui por Atos, ele conta um pouco a história de Estevão. E eu grifei até aqui as palavras-chave. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. E cara, tchau. Obrigada, Deus, eu já entendi. All clear. Tô pronta, nem gravei nada e enfrento o meu primeiro desafio de ser uma vlogueira, porque além de vlogueira, eu sou uma pessoa atrasada e eu não consegui gravar nada. Criativo, como é que Deus vai errar ao te criar? Deus não erra. Olha pra cá do outro lado, que Deus não erra. Deus não erra. Olá! Pulamos para outubro de 2023. Enquanto, sim, eu estava editando alguns recortes da minha vida de fevereiro desse ano. E agora a gente tá em outubro. Tem sido um exercício muito engraçado e legal pra mim. Eu sempre gostei muito de filmar coisas, de registrar coisas. Partindo muito, assim, de um lugar de... Eu adoro revisitar algumas coisas e pensar sobre experiências, histórias que eu já vivi e olhar pra trás e ver o que elas significaram pra mim de fato, ver o que eu aprendi, o que eu farei diferente, não esquecer, enfim, diversas coisas. Mas também não viver muito no automático, sabe? E foi durante esse momento reflex que eu comecei a pensar sobre coisas que eu tinha vivido, coisas que eu vivo e como eu não quero perder isso pela comparação, que eu inicio um novo momento desse vídeo contando uma história. Enquanto eu tava vendo o que aconteceu lá em fevereiro e eu já tô em outubro e tanta coisa já tem acontecido, eu lembrei de uma história que sempre vem à minha cabeça quando eu me percebo tendendo a olhar muito para o meu redor e tentar aplicar uma régua que não é minha na minha própria vida. Quando eu entrei na faculdade de design, eu sou formada, mas isso é uma história que aconteceu logo quando eu entrei na faculdade. Ali no primeiro semestre, nem sabendo direito o que era o curso, super ainda com os brilhos nos olhos.
Pra quem não me conhece, assim, precisa de um background, eu sempre fui uma pessoa muito engajada, assim, tudo que eu me propunha. E na faculdade, logo quando eu entrei, não foi diferente. Eu gostava de participar, eu gostava de experiência, eu gostava de estar ali no meio das coisas. E logo quando eu entrei, eu descobri que na faculdade tinha um grupo de estudantes que prestavam alguns serviços, assim, como estudantes, né, serviços de design, para se capacitar, para aprender, desenvolver algumas skills em si mesmo, e também servir o corpo estudantil e, de quebra, ganhava uma bolsa. Eu falei, maravilhoso, eu vou me inscrever nisso aí. Mas assim, muito arriscando, porque como eu falei, eu não sabia nem o que era design na época, mas eu tava muito realmente querendo aprender. Eu vi que ia abrir processo seletivo para esse programa. Eu falei, vou me inscrever, vamos ver no que dá. Tinha uma bolsa, né? Era R$400 na época, eu me sentia rica. Mas voltando. Quando esse processo seletivo abriu, ele tinha algumas etapas. Uma das etapas era você colecionar o que você tinha, você fazer seu portfólio e você entregar lá para os avaliadores. E como eu falei, eu mal tinha um portfólio, eu mal sabia o que era design. Mas eu tava ali, sabe? Na minha tentativa, na minha ignorância. Por isso que as pessoas dizem que às vezes a ignorância é uma benção. Pensando, o que eu tenho aqui agora? O que eu posso apresentar? Eu lembro que eu nem sabia o que era um portfólio, eu lembro de pesquisar, tipo, o que é um portfólio, o que colocar no portfólio. As pessoas diziam, portfólio é o que você faz, é o que você tem, trabalhos que você já executou. E naquele momento, o que eu tinha era alguns desenhos, alguns trabalhos da própria faculdade, algumas coisas, mas eu reuni aquilo e toda me achando, criei o meu primeiro portfólio. Então essa aqui é a história de como surgiu o meu primeiro portfólio. Na época eu trabalhava com fotografia, então botei minhas fotos, botei uns desenhos, botei uns trabalhos da faculdade, fiz uma salada, mas eu diagramei bonitinho, até eu me esforcei pra, de certa forma, criar um documento que meio que representasse o que eu sabia fazer ou as minhas experiências. Era o que eu tinha. Eu lembro que na época eu ainda pensei em encadernar o meu portfólio, que eu queria, né, entregar para os avaliadores, uma coisa legal, mas eu fui para repografia da faculdade e era muito caro para eu conseguir encadernar e tudo mais. Então eu falei, cara, minha impressão vai ser simples mesmo, vai ser isso aqui que eu tenho hoje e eu vou aplicar. Como falei, às vezes a ignorância é uma benção. E entreguei lá, eu lembro que essa foi a primeira parte da entrevista e do processo, e depois tinha um segundo momento que era a entrevista. Um tempo depois, saiu o tão aguardado o resultado do processo dos alunos que tinham selecionado. E para minha surpresa, minha feliz surpresa, eu fui uma das alunas selecionadas. E eu fiquei, what? Meu Deus! Eu lembro que na época eu tava, concorrendo com os veteranos, sabe? Com a galera que já sabia o que era design. E eu fiquei, nossa, que legal, aquela época eu ganhei R$400, eu vou poder ir pro cinema. Nossa, eu fiquei muito feliz. Meu nome saiu na lista, eu falei, é isso, então vamos lá, passei, vamos ver o que vai dar. Mas esse não é o ponto da história. Eu lembro que logo quando eu entrei, eu fui conversar com a minha tutora, que ia me mentorar nesse processo de aprendizado, e ela poderia me delegar algumas tarefas. Uma das primeiras tarefas que ela me deu, ela me entregou uma pilha de envelopes, assim, enorme para eu carregar. E ela falou, Lívia, sua primeira tarefa aqui no projeto vai ser devolver as aplicações dos outros alunos que aplicaram para entrar no projeto também. Então você pode organizar os papéis, coloca aí nos envelopes e vai, né, devolver de cada um. Eu, tá bom, beleza, né, super... Primeiro dia, eu vou aqui mostrar meu serviço. Entendido. E eu lembro de estar na salinha lá na faculdade e eu falei, o quê? Essa é a minha primeira tarefa. E eu comecei a abrir os envelopes para organizar como ela tinha me pedido, para ver o portfólio das outras pessoas, guardar e ver de quem era para eu saber entregar. E o que aconteceu? Eu comecei a tirar um por um e ver um pouquinho do que era um portfólio, né? Que na época eu falei, eu não sabia o que era um portfólio. De outras pessoas. De outros alunos, de outros designers mais experientes que eu.
De verdade, aquilo me pegou de um jeito. E tem um significado muito mais profundo pra mim. Porque eu comecei a ver portfólios maravilhosos. Eu comecei a ver que tinha muitas pessoas que sabiam com certeza muito melhor do que eu que era um portfólio. Tinha materiais de ótima qualidade, tinha portfólios encadernados, teve portfólios encadernados à mão e costurados que mostravam o talento da pessoa. Ilustradores, identidades visuais. E eu comecei a ver um material incrível de outras pessoas que eu sabia que estava muito superior ao meu. E naquele momento eu lembro de ficar, meu Deus, tem muita gente aqui melhor do que eu. Eu fiquei, por que me chamaram? Eu lembro que foi o meu primeiro pensamento de por que me chamaram. Isso ficou martelando por muito tempo na minha cabeça. Eu pensei, se eu tivesse visto esses portfólios antes de ter aplicado para esse processo, eu com certeza não teria aplicado. Eu com certeza não me acharia boa o suficiente. Eu com certeza não pagaria essa vergonha, porque eu fiquei com vergonha depois. Eu fiquei, gente, sério que eu mostrei aquilo como meu trabalho, enquanto tinha outras pessoas assim. E eu vi o quão poderoso pra mim foi quanto não ter visto o trabalho ou a jornada ou a régua de outras pessoas. A minha ignorância fez eu tentar e eu consegui. Ou eu me expor ou me colocar numa situação que eu com certeza não tentaria. Moral da história, aquela... Enfim. O que eu penso sobre tudo isso? Toda vez agora que eu tento me paralisar por conta de outros portfólios, ou quando eu tento aplicar na minha vida uma régua que não é minha, eu paro e penso, será que eu tenho sido olhado demais pro lado, ao invés de olhar para o que eu tenho agora? Às vezes na vida, o seu portfólio não vai ser o melhor mesmo, tá? Às vezes o seu papel vai ser... O que você tem aqui agora, nas suas mãos? É uma fotografia? O que você pode pagar? É uma repografia, uma impressão ruim? Tenta levar pro lado poético. É uma impressão ruim? É isso que você tem agora? Então é isso, é o que você tem. Guarda tudo isso junto e entrega. Não deixa que o que os outros ou o que o outro tá trilhando te impeça de olhar para o que você tem na sua realidade e fazer. Isso que você precisa fazer, sabe? Eu quis compartilhar isso hoje aqui, caso faça sentido para alguém. Caso talvez olhar muito pro lado ou tentar aplicar uma régua injusta sobre as pessoas, sobre você mesma, tenha te impedido de, sabe, de dar alguns passos que você tem que dar na realidade que você tem agora. Isso esteja te privando de viver tanta coisa que você poderia viver por medo ou por comparação, sabe? E eu entrei no projeto, eu não fui a melhor, mas aprendi muito e aquela experiência me levou a tantas outras coisas. E eu vejo isso na vida também. Às vezes, o que você tem é aquilo, e olhar pro portfólio ou pro régua das outras pessoas tem te impedido de simplesmente olhar pro que você tem e dar a cara a tapa, sabe? É isso. Espero que isso tenha feito sentido pra alguém precisar ouvir. Não seja injusto. Não. Cada pessoa tem a sua régua. E analise o que você tem. E faz. E faz. Quantas vezes ficar assistindo a vida dos outros tem te impedido de dar uns passos que você pode dar? Quantas vezes você tem moldado as suas decisões para coisas que outras pessoas têm que decidir e não você? Quais são as decisões que você tem que fazer? Quais são os passos que você tem que dar? E o que você tem agora?
como elas se aplicam na sua história, e não na das outras pessoas, sabe? Que tipo de oportunidade você tá perdendo por olhar demais para outras jornadas. Melhor não é sobre melhor, não é sobre o pior. É sobre entender de forma justa o que é seu. De forma positiva ou até mesmo de forma negativa. Às vezes realmente você não tá pronto. Às vezes realmente o que outra pessoa tá vivendo não seria bom você viver. Mas o que é seu encaixa certinho pra você, sabe? Então, tenta não se distrair com os portfólios muito mais bem costurados do que o seu. Eu lembro dessa história quando eu tento me comparar demais ou a me paralisar por histórias que não são minhas. Deus sempre me traz à memória que as nossas réguas são individuais e uma das minhas orações sempre é: Deus, qual é a minha régua? Eu não quero ser menor, mas eu também não quero ser maior do que a régua que você sabe que é minha e exclusivamente minha. Não quero olhar pra mim de uma forma diferente do que você vê. Quero ter total noção das minhas capacidades e das minhas incapacidades. E não deixa o que o meu irmão tá vivendo me distrair do que você diz que eu preciso viver e das atitudes que você diz que eu preciso tomar. E é isso. Bom outubro e a gente se vê em um próximo recorte de vida aleatório, nada cronológico. Da Lívia.